nesse momento final de adoração, não sei quantos prestaram atenção na oração que o Olivan fez, mas ele disse assim: tira tudo aquilo que tem tentado nos iludir neste mundo. Eu guardei bem as palavras: tira tudo aquilo que tem tentado nos iludir neste mundo. E essa oração pode ser o tema da mensagem de hoje, irmãos, porque confirmou a palavra que Deus colocou já no meu coração. Tira tudo aquilo que tem tentado nos iludir neste mundo. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo que venha ministrar ao nosso coração, que o Senhor venha falar mais uma vez conosco essa noite. Senhor Deus e Pai, eu rendo graças a Ti, glorifico ao Senhor por esse privilégio tremendo de poder transmitir a Tua palavra, por esse privilégio de poder ser portador da Tua palavra. Senhor, quão maravilhoso é o chamado a poder ministrar a Tua palavra, mas também quão grande é a responsabilidade. Por isso eu peço ao Senhor que me capacite a transmitir com fidelidade, que eu possa ser um instrumento do Senhor para transmitir essa palavra à Tua igreja que está aqui hoje. Eu peço ao Espírito de Deus que venha a trabalhar no coração de cada um que adentrou esse templo hoje, para que essa palavra venha com poder, como espada afiada, penetrar o íntimo da nossa alma, abrir os nossos olhos, atirar toda a cegueira espiritual, para que nós venhamos a compreendê-la e a vivê-la. Espírito Santo de Deus, tira da nossa vida tudo aquilo que tem tentado nos iludir nesse mundo, que nós possamos abandonar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo, Deus, que desagrada o Teu coração, tudo aquilo que se tornou hábito na nossa vida, mas que entristece o coração do Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que venha abrir o entendimento de cada um de nós que estamos aqui hoje para esse chamado, para esse alerta que o Senhor traz à Tua igreja nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Há anos atrás, numa época de eleições lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás, um período de eleições presidenciais, um jornalista chegou para o pastor Billy Graham e perguntou para ele assim: por que o senhor não se candidata à presidência dos Estados Unidos? E o Billy Graham respondeu para ele com toda polidez: eu não posso me rebaixar, não posso descer a esse nível, porque eu fui chamado para ser embaixador de Cristo. Como, pois, eu deixaria o meu chamado para eu ser presidente? Então notem bem, amados, o que esse homem de Deus falou. Os Estados Unidos são a nação mais poderosa da humanidade. Ainda é. O presidente dos Estados Unidos, ele tem um alto grau de autoridade, não apenas dentro dos Estados Unidos. E aquele homem de Deus falou: eu não vou baixar o meu nível, eu fui chamado para ser embaixador de Cristo. Então notem a importância do que é sermos embaixadores de Cristo. E sabe quem são os embaixadores de Cristo? Cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. O que faz um embaixador? Ele é um representante autorizado, representante legal. Ele é alguém que representa uma autoridade maior. E nós somos chamados para sermos
embaixadores de Cristo. Então nós não podemos baixar o nosso nível. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos nos submeter ao mesmo nível que as pessoas que não creem em Deus estão vivendo. Nós não podemos baixar o nível da nossa vida e nos colocarmos no mesmo patamar das pessoas que não temem a Deus. Abra a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Leia com bastante atenção, porque essas palavras do apóstolo Pedro foram inspiradas pelo Espírito Santo. E é exatamente assim que o Senhor nosso Deus enxerga a cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. Não é todo mundo que é visto dessa maneira por Deus. Somente a igreja é vista dessa maneira por Deus. Somente aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo é que são vistos dessa maneira que está aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e nós vamos ler o 10 também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, a palavra de Deus nos chama de eleitos, de escolhidos, de separados. Quem fez essa eleição, essa escolha, essa separação? Quem foi que olhou para a minha vida e para a tua vida um dia e nos tocou e nos chamou para a presença dele? Deus. Então, quando o apóstolo Pedro coloca essas palavras na sua carta, ele está se dirigindo à igreja, ele está se dirigindo àqueles que são filhos de Deus. Porque lá em João 1,12 diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Então é errado dizer que todo mundo é filho de Deus. Não, nós nos tornamos filhos de Deus. Essas palavras se dirigem a nós, amados. Olha o elogio que Deus faz a nós que somos filhos. Olha a importância de cada palavra, destaca essa palavra, esse versículo. E olha como Deus vê a cada um de nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. Ele nos chama primeiramente de raça eleita, raça escolhida. Ele nos chama de sacerdócio real. Em Cristo nós somos sacerdotes, todos nós, todos os membros do corpo. Ele nos chama de nação santa. A palavra santo significa separado. Separado do quê? Do mundo. Separado para Deus. Cada um de nós fomos separados para Deus e passamos a ser uma nação. Há torcidas uniformizadas que se colocam como nação. Nação disso, nação daquilo. O sentido da palavra nação é um povo separado por Deus. Não está falando da nação brasileira, da nação de Israel, da nação norte-americana. Está falando de uma nação que está espalhada no mundo inteiro, mas que são filhos de Deus. Essa nação é santa. Nós fazemos parte dessa nação. Então comece a entender a maneira como Deus vê a minha vida e a sua vida.
Comece a entender a importância da tua vida diante de Deus, do Deus em que você tem crido. Ele nos chama povo de propriedade exclusiva sua. Nós temos dono. Nós não somos de nós mesmos. Eu não tenho direito e autoridade de fazer com a minha vida aquilo que eu quero, porque alguém me resgatou, me comprou, me pagou um alto preço. Eu não sou dono do meu nariz, amados. Você pode acreditar nisso? Nenhum de nós somos donos da nossa própria vida. A palavra de Deus diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar no sentido do que é a palavra exclusivo? Significa que não há outro dono além de Deus. Não dá para você servir a dois senhores. Não dá para Deus ser o teu dono e o mundo ser o teu dono. Isso precisa entrar na cabeça da igreja hoje. Porque o grande mal que está acontecendo hoje é que o mundo tem entrado dentro da igreja, dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo está perdendo a característica de povo de Deus. A igreja está perdendo a sua característica de povo de Deus. Nós temos uma identidade. Nós somos povo de Deus. Nós somos uma nação santa, separada por Deus. Veja a importância que você tem para Deus, a ponto de Ele te chamar de propriedade exclusiva dEle. Veja a importância que nós temos para Deus. E Ele diz assim, que nos separou para tudo isso, para que nós venhamos a proclamar as virtudes dele próprio. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez um resgate com cada um que está aqui, com cada um que entregou a sua vida a Ele. Nós vivíamos em trevas e Ele nos arrancou, Ele nos comprou e nos levou para a luz. Nós que antes não éramos povo, nós podíamos ter todas as identidades possíveis. Eu sou brasileiro, eu sou palmeirense, eu sou... todas as identidades possíveis. Nós poderíamos nos identificar com um monte de coisa, mas ainda não éramos povo de Deus. Agora o Senhor nos identificou como povo dele, como povo separado dele. Assim como no passado, lá atrás, Ele escolheu um povo para, através daquele povo, Ele se revelar às outras nações. Ele escolheu Israel, Ele formou um povo a partir de Abraão. Assim a igreja é esse povo. Quando Deus escolheu a nação de Israel como um povo seu, Israel deveria ser um povo diferente. As nações que tinham conhecimento contado com Israel deveriam olhar para a maneira como Israel vivia, e através do testemunho de Israel elas deveriam se achegar a esse Deus verdadeiro, porque as demais nações eram pagãs, elas serviam a falsos deuses, e há muitas que servem até hoje. Quando Deus revela a Moisés como deveria ser a vestimenta de Arão lá em Êxodo, um dos detalhes da vestimenta de Arão, que representava o sacerdócio, era que ele usava uma tiara aqui sobre a sua testa, feita de uma lâmina fina de ouro. E nessa lâmina fina de ouro havia uma palavra em hebraico, que é conhecida hoje como Kadosh, que significa santidade. Na testa do sacerdócio estava estampado santidade. Na nossa testa está estampado santidade. Quando nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós somos separados, nós passamos a formar essa nação santa. E as pessoas que olham para a nossa vida, elas precisam ver estampado na minha vida santidade.
Elas precisam identificar que eu sou diferente das pessoas lá de fora, que as minhas atitudes e o meu comportamento é diferente, e através do meu comportamento diferente, da minha atitude diferente, da maneira diferente de eu falar, de eu agir, talvez eu não precise nem pregar o Evangelho, a minha própria vida pode ser uma expressão do Evangelho. Pessoas vão se achegar a Deus, pessoas vão querer saber o que é que eu tenho de diferente. Santidade eu sou. Então observe qual é o nosso chamado, observe a importância desse chamado, observe que nós temos diante de Deus uma importância muito grande. Observe que Ele nos separou, nos escolheu, nos formou como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Observe tudo isso. Isso se refere a nós, se refere à minha vida e à sua vida. Agora eu quero levar a igreja para um outro versículo. Eu quero levar essa reflexão para uma outra condição. Porém, era necessário que nós tivéssemos essa compreensão do que nós somos para Deus, do que cada um de nós aqui representa dentro do corpo de Cristo. Os irmãos entenderam, a igreja entendeu, amém? Todos entenderam qual é a tua importância no reino, como é que Deus te vê, como é que Deus te olha, como Ele te enxerga, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva, como alguém que foi escolhido e separado por Ele. Então é dessa maneira, queridos, que Deus nos vê, é dessa maneira que Deus nos enxerga, é dessa maneira que Deus nos chama. Eu quero trazer agora à memória um versículo que está no nosso boletim da semana passada, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. E eu encerrei hoje pela manhã a aula da classe de batismo com esse versículo. E eu vou explicar o porquê. Porque na classe de batismo nós estamos deixando bem claro para aquele grupo de alunos que estão desejosos de serem batizados, que não adianta só descer as águas, vai ser só um banho de piscina. Se você não compreender antes o que você é e quem você representa. O que nós somos e quem que nós representamos. E como nós precisamos viver. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 10, no versículo 23, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. A gente precisa voltar um pouquinho na história e entender qual era o contexto da cidade de Corinto, a qual Paulo escreveu essa carta. A igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, irmãos, e recebia gente de todas as espécies. Corinto era uma cidade altamente paganizada, onde o pecado fluía de uma maneira abundante, onde a maneira pecaminosa de viver, a maneira promíscua de viver era comum, já não era mais pecado. Corinto era uma cidade onde a prostituição era profissão, onde aqueles que vinham dos navios aportavam no porto sedentos para ter uma noitada. Corinto era uma cidade onde havia culto a deuses pagãos, templos, onde a forma de cultuar nesses templos era a prática de toda espécie de relacionamento sexual que você possa imaginar. Corinto era uma cidade mundana, suja. Mas Deus plantou uma igreja em Corinto. Usou o apóstolo Paulo, formou ali uma igreja, cresceu, uma igreja que foi poderosa em dons espirituais. Uma igreja que floresceu naquela cidade, no meio daquele pecado. Ali em Corinto se formou um povo santo, uma nação santa, um povo que era sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus.
Mas o problema é que muitas pessoas que passaram a fazer parte daquela igreja, elas a princípio abandonaram os seus costumes pagãos, mas depois foram cedendo. E quando havia uma correção, uma exortação, era comum dizer assim: olha, todo mundo faz. Gente, isso não é pecado. Olha, isso aqui é comum. Isso aqui não dá cadeia. Ninguém vai ser preso por procurar a prostituição, por exemplo. Ninguém vai ser preso por se embebedar. Ninguém vai ser preso por certas coisas. É lícito, tudo isso pode. Havia ali em Corinto um povo santo separado por Deus. Assim como há a igreja hoje, nos nossos tempos, separada por Deus. Assim como o meu compromisso como pastor é com esse povo que vem aqui todo domingo. Essa igreja que tem um nome, uma placa de Manaim, que é um povo santo e separado por Deus, uma propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma parcelinha pequenina no montante de todos os filhos de Deus nesse mundo. Somos, mas não importa. Deus tem um propósito com essa parcela aqui, com esse grupo que Ele separou aqui. Deus tem um compromisso com essas ovelhas que Ele juntou aqui. Ele nos vê como um povo santo, propriedade exclusiva dEle. Mas o que está acontecendo, amados, de uma forma geral, no meio da igreja, do povo de Deus, e nós não vamos nos excluir não, também no nosso meio. O que está acontecendo? Vamos pegar essas palavras do apóstolo Paulo. Depois que nós entendemos que nós somos um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, depois que ficou claro para a gente como é que Deus nos vê, agora nós vamos ver como que nós estamos vivendo, que jeito que nós estamos agindo, para ver se a maneira como eu estou vivendo bate com aquilo que é o meu chamado. Porque o Billy Graham falou: eu não vou me rebaixar, deixar de ser embaixador de Cristo para ser presidente da República. Amados, há cristãos que estão se rebaixando para serem vistos como pecadores, como profanos, como aqueles que gostam do prato que comeram. Paulo está dizendo aqui: olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Quantas coisas lícitas há no nosso meio hoje, na nossa sociedade, que elas não nos convêm? São lícitas, você pode fazer, praticar, não vai dar cadeia, não vai dar processo. Um monte de coisa lícita, amados. Muitas coisas lícitas. Só que Paulo diz: não convém. Para um filho de Deus não convém. Para alguém que é nação santa não convém. Para alguém que faz parte do sacerdócio real não convém. E ele segue dizendo: olha, tem muitas coisas lícitas, mas elas não edificam. Ou seja, tem muitas coisas lícitas que eu posso fazer, mas elas não vão fazer bem nenhum para a minha vida, elas não vão me edificar, elas não vão gerar crescimento na minha vida. Pelo contrário. Então notem bem o que Deus está querendo falar com a igreja hoje. O Senhor Deus nos separou. O Senhor Deus nos escolheu para que a gente seja um povo que viva de maneira diferente. O Senhor Deus nos escolheu para que nós venhamos a proclamar as virtudes dEle, para que através da nossa vida outros venham se achegar. Mas quão terrível é o que está acontecendo hoje. Quando uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, ela fica sabendo que determinada pessoa é evangélica ou evangélica, e ela se achega àquela pessoa que ela acha que é diferente, e ela até consegue ser levada para uma igreja evangélica através daquela pessoa, mas aí ela olha o jeito que aquela pessoa vive, e que algumas outras pessoas vivem dentro daquela comunidade, daquela congregação, e ela fala assim: espera aí, não tem diferença do que eu estou vivendo? Eles fazem as mesmas coisas que eu faço? Entende, amados, aonde nós estamos chegando? O
povo de Deus está baixando o nível. O povo que foi chamado para um nível alto de padrão de vida está vivendo como o mundo. As pessoas já estão perdendo a noção do que é santo, do que é profano, do que é certo, do que é errado. E porque alguém faz, todo mundo faz. E porque algumas igrejas não pregam mais contra o pecado, se a minha prega e está me incomodando, eu vou para outra. Eu vou para onde eu só ouço palavra de amor. Bom, amados, domingo passado nós ouvimos uma palavra de consolo. Deus tratou corações aqui. Mas nesse domingo a palavra não é de consolo. E nós temos que pregar toda a palavra. Eu não posso escolher um tema da palavra de Deus e ficar trabalhando só ele. Eu vou estar sendo infiel se eu fizer isso. Então eu oro, eu busco Deus. E conforme o Senhor coloca no meu coração, eu trago para a igreja. Por isso que não dá para eu fazer uma programação das pregações. Não dá para eu dizer o que eu vou pregar domingo que vem, nem quarta-feira. Eu não faço programação de pregações. Eu busco em Deus, e Deus mostra semana a semana aquilo que Ele quer falar com a igreja. E hoje o Senhor quer alertar a cada um de nós que estamos aqui, que nós precisamos voltar ao padrão dEle. Nós precisamos acertar a nossa vida com o padrão que Ele estabeleceu para nós. Nós precisamos honrar o nosso chamado, honrar a nossa eleição. Nós precisamos chamar a existência novamente na nossa vida, a maneira santa de viver. Eu preciso ser visto como alguém diferente. Eu não posso viver como o mundo. Se eu quero viver como o mundo, então eu vou para o mundo de uma vez, porque aí eu vivo e me esbaldo. Agora eu faço de conta lá fora e faço de conta aqui dentro. E Deus também vai olhar e vai ver, olha, ele está fazendo de conta que ele é cristão, mas ele não é. E aí vai chegar um determinado dia em que a porta vai fechar e as pessoas vão clamar, mas em teu nome nós fizemos até cura. Olha, em teu nome nós até expulsamos demônio. O Senhor vai falar, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vocês não se comprometeram comigo. A maneira que vocês estão vivendo não é a que eu pedi. Vocês não faziam parte da minha nação santa. Então, amados, é muito séria essa palavra. Porque dia após dia eu tenho visto, eu tenho ouvido, e o testemunho tem sido ridículo da parte de cristãos e até de membros dessa igreja. Então chegou uma hora da gente abrir os olhos e ver que a coisa não é assim. Que quando eu desci as águas do batismo, eu me identifiquei com Jesus Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Que quando eu assumi ser um cristão, eu estou me identificando com Jesus Cristo. Então eu tenho que viver como Ele pediu. João 14, 21 diz que aqueles que me amam me obedecem. Aqueles que obedecem os meus mandamentos são verdadeiramente os que me amam. Então há muita hipocrisia. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. É hipocrisia. Então se quer viver como hipócrita, então vai para o mundo de uma vez, porque o mundo tem muita coisa para oferecer. Muita coisa. Não fica só com metade do mundo e metade de Deus. É preciso escolher. Bom, se eu resolvi então desfrutar das coisas do mundo, porque então eu vou mergulhar na poça com lama mesmo. Eu quero fazer tudo que traga prazer para o meu corpo, que satisfaça a minha vontade. Então já que é para se afundar, porque meio termo também vai para o inferno, então se é para afundar, eu vou me afundar de uma vez, porque aí pelo menos eu posso chegar no inferno e falar para o diabo, olha, eu desfrutei do mundo. Eu não estou desabafando não, estou pregando na plena consciência do que eu estou falando, irmãos. Então, se nós somos chamados para ser povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, está na hora de eu criar vergonha na minha cara e eu viver como cristão. Eu aprender a separar o que presta para a minha vida e o que não presta para a minha vida. Porque o mundo oferece um monte de coisas lícitas. Eu posso ir para uma balada, eu não vou ser preso. Posso ir para a festa do peão, naquele ambiente profano, uma festa que é consagrada a entidades.
Posso me esbaldar na cerveja, na bebida, e dançar um pagode ou qualquer outra coisa que seja, expor o meu corpo, e depois eu posso ir para o culto. Eu posso ir para os happy hour da vida, nas empresas, e hoje está sendo o maior foco de adultério, tem sido os happy hours nas empresas. E não é que o patrão mandou, é que os próprios funcionários resolvem, vamos fazer um happy hour, toda sexta-feira agora nós vamos lá na cachaçaria. E ali a gente começa a comer, a beber, e o cara que é casado começa a flertar com a outra que é casada, o solteiro, e assim por vai. Mas depois no domingo está todo mundo no culto. Entende? No meu trabalho eu não sou cristão, no meu trabalho sou eu. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas é evangélico? Eu não sabia. Eu convivo com fulano ou com fulano, mas jamais pensei que era evangélico. Porque não tem diferença nenhuma. Todas as coisas me são lícitas. Eu não estou dizendo que você não pode fazer o que você quiser. Pode beber, pode ir para a festa do peão, pode ir para a festa da rede, pode trocar o culto pelo jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, pode fazer o que quiser, pode vir no culto uma vez por ano, pode fazer o que quiser, pode falar palavrão, palavras chulas, pode se expor nas redes sociais, no Facebook, no YouTube da vida, expor, se colocar lá, deixar mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Só tira da tua testa a placa de santidade, por favor. Só não passe por cristão. Só não passe por membro da Manaim para não manchar o nome da igreja. Por favor, tenha coragem de fazer isso. Então eu estou dizendo para a igreja de um modo geral, porque, amados, aqueles que estão bem sabem do que eu estou falando. E aqueles que estão indo por esse caminho, está na hora de abrir os olhos. Porque Deus é longânimo e paciente. Mas chega no momento em que Deus começa a pôr a mão, porque o desejo de Deus não é exercer o juízo. Deus não sente prazer em exercer o juízo. Deus sente prazer em exercer a sua misericórdia. E como Ele ama os filhos, aqueles que um dia se entregaram a Ele, ou fizeram uma profissão de fé, Deus não se esquece daquilo que nós falamos. Ele lembra o dia que nós entregamos a nossa vida para Ele. Então Ele vai dando um tempo para ver se a ficha cai e o desviado volta. Mas chega no momento em que Ele vai pôr a mão. Chega no momento em que Ele começa a tocar nas bênçãos que Ele concedeu. Lembra quando você precisava daquela bênção? Você corria para a igreja? Deus abriu uma porta de emprego abençoado. Cresceu. Subiu. De repente, a bênção que eu te dei está sendo maldição. Por causa da bênção você se afastou de mim. Experimenta um pouquinho ficar desempregado. Eu alcancei uma cura. Você está vivendo a altura da bênção que você recebeu? Eu tive o meu casamento restaurado, mas passou, esqueceu, voltou. Entende, amados? É assim que funciona. Eu tinha um outro texto para pregar aqui, mas a palavra é praticamente a mesma, e talvez esse outro texto eu pregue domingo que vem. Mas há um momento em que Jeremias confronta a nação de Israel, que a gente pode representar como a igreja hoje. E Jeremias fala assim: olha, houve um tempo em que você como nação, ou nós como igreja, seguíamos a Deus até mesmo no caminho deserto, porque nós precisávamos de Deus. Houve um tempo em que nós seguíamos a Deus como uma noiva que segue o seu noivo, ou seja, apaixonadamente. E aí Deus pergunta: mas o que foi que eu fiz que deste a costa para mim? Porque agora pergunta: aonde está Deus? Eles tinham perdido a visão de Deus. E aí mais adiante o profeta diz assim: olha, o meu povo me abandonou, me deixou, a mim que sou a fonte de água viva. Ele estava falando em nome de Deus. E foi beber água em cisternas rotas. Cisternas é tanque de água, rotas é que não retém a água. Deixar a fonte de água viva para beber água parada, água podre que transmitia doença e matava.
Traz isso para a situação de hoje, para o mundo hoje. Os cristãos estão deixando a Deus, que é a fonte da água viva, para ir beber do mundo, que é a fonte da água parada, cheia de doença, de bactéria, de lixo. Então chegou a hora da gente parar de brincar de ser igreja. Se eu me identifico com Jesus Cristo, a maneira como eu vivo tem que ser igual, tem que ser condizente com o meu chamado, porque Deus me chamou para uma obra grandiosa. Deus me escolheu para servir na sua igreja. Deus me levantou para servir no ministério, não importa qual for. Então honre aquilo ao qual Deus tem te chamado. Honre o teu nome de cristão, de nação santa, de povo de propriedade de Deus. Honre o fato de você ser um povo escolhido, separado por Deus. Vamos honrar, irmãos. Vamos valorizar isso. Vamos abrir os nossos olhos e ver que a nossa vida tem que ser consertada em algumas áreas. Que Deus não quer 80%, 90%, Ele quer tudo. Eu não posso viver 99% certo, mas deixar 1% da minha vida à mercê do pecado. Santificação é um processo que começa no dia da nossa conversão e vai até o último dia da nossa vida. A gente só não pode abandonar esse processo, e muito menos voltar atrás, voltar para aquilo que a gente já tinha dado um chute um dia. Olha, eu larguei a bebida, passa alguns meses eu volto. Eu larguei as drogas, daí o tempo está voltando. Olha, eu larguei a vida de promiscuidade, daí um tempo está flertando de novo com o pecado. Isso não pode. Mas é um processo que dia a dia a gente vai se tornando melhor. Se não está acontecendo isso, se está voltando para trás, cuidado, porque vai chegar um momento em que Deus vai tentar te trazer de volta. Ele vai usar os recursos que Ele quiser, e alguns recursos que Deus usa não são nada agradáveis. Algumas disciplinas que Deus utiliza, e Ele disciplina quem Ele ama, a quem é filho, não são nada agradáveis, mas às vezes elas são necessárias. Às vezes é necessário Deus começar a tirar as bênçãos que nós recebemos, para que a ficha venha a cair, para a gente entender que nós estávamos sendo infiéis, ingratos, desvalorizando aquilo que Ele nos deu, fazendo com as coisas de Deus fossem coisas comuns. As coisas de Deus não são coisas comuns, amados. Participar de um culto não é uma coisa comum. Esse tempo que nós separamos aqui é um tempo especial, é um tempo precioso na presença de Deus. Nós não estamos na frente do prefeito, do governador, do presidente, da presidente da república, nem do presidente dos Estados Unidos. A autoridade que nós estamos diante dela é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é aquele que com o piscar dos seus olhos pode nos transformar em pó. É diante dessa autoridade que nós estamos. Quando nós deixamos a nossa casa para vir para um culto, não é coisa de pouca importância, é extremamente importante. Quando nós tiramos um tempo para oração, para consagração da nossa vida, não é coisa de pouco valor, é de extremo valor. Quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus Cristo para alguém, é algo preciosíssimo. Tudo que nós, nação santa de Deus, fazemos se tornam coisas preciosas. É como aquela lenda do rei, que ele botava a mão, virava ouro. Aonde um cristão põe a mão, vira ouro, amados. É precioso tudo aquilo que nós fazemos. Então, como eu vou emprestar a minha vida, o meu tempo, para coisas que não têm nenhum valor, para coisas que não valem nada? Como que eu vou passar a viver do jeito que o mundão vive, se eu já conhecia Deus? Há uma incoerência. Jeremias diz que aqueles que passam a viver de forma que não tem nenhum valor, eles também se tornarão sem nenhum valor. É terrível isso. Então veja bem, essa palavra que Deus coloca hoje para nós, não é para aquele irmão que não veio, não, é para nós que estamos aqui. Essa palavra que vem para levantar os nossos olhos e ver se nós estamos caminhando de acordo com o nosso chamado diante de Deus.
Porque é gostoso a gente abrir a Bíblia como a gente abriu hoje pela manhã na escola dominical, na abertura, lá em Romanos capítulo 8, e nós começarmos a ler assim: que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como é maravilhoso poder ler isso. Que nada mais pode nos separar do amor de Cristo. Como é gostoso pegar esses textos da Bíblia, né? E ver assim que o Senhor é aquele que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou e que também glorificou. Como é maravilhoso pegar esse texto de Romanos e ver assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é maravilhoso pegar Romanos 8,33, que fala assim: quem que vai levantar acusação contra os eleitos de Deus? Nós somos eleitos de Deus. Quem é que vai levantar acusação contra nós? O diabo, o Satanás vai levantar acusação contra nós? Não, amados. Ninguém vai nos levantar acusação contra nós. O único que pode apontar os nossos erros é o Senhor, e Ele faz isso através da palavra dEle. E às vezes Ele usa um vaso como eu. Então não olhe bravo para mim. Eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. E eu não estou me excluindo. Eu também tenho coisas para ser corrigido. Então como é gostoso a gente orar e ver assim: quem nos condenará? Em Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nosso intercessor não é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não é gostoso dizer que nós somos mais que vencedores? Maravilhoso, todos nós somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu posso me separar. Eu posso escolher o caminho do pecado. Eu posso escolher o caminho da bebida, da balada. Eu posso escolher o caminho do adultério. Eu posso escolher o caminho da idolatria. Eu posso. Deus não vai me impedir. Entenderam, amados, como que é a questão? Nada pode nos separar. Mas eu posso me separar se eu quiser. Eu posso abandonar. Eu escolho. Eu posso escolher entre o santo e o profano. Eu posso escolher entre a bênção e a maldição. Todos nós podemos. É lógico que nós não vamos escolher a maldição. É lógico que nós não vamos escolher o que é profano. Mas as pequenas concessões que começamos a abrir na nossa vida, elas podem nos levar para uma queda. Elas podem nos arrastar para um tombo que às vezes vai ser difícil levantar. Então, cada vez que um filho de Deus abre concessão, ele vai para aquilo que é lícito, mas que não convém. Ele vai para aquilo que é lícito, mas que não edifica. Ele está abrindo uma concessão, ele está abrindo uma brecha. E isso vai gerar uma consequência. Então, que nós possamos nos voltar para essa palavra de Deus hoje. Que nós possamos ainda dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu meus olhos a tempo, antes que eu caísse, antes que eu me arrebentasse no chão do mundo. Porque a palavra diz que o sal, se ele não serve para salgar, ele vai ser pisado pelos homens. E nós somos o sal. O Senhor nos compara como sal, a luz. Então, amados, antes de cair e se tornar chão, onde o inimigo vai pisar em cima, é melhor a gente consertar aquilo que precisa ser consertado na nossa vida. As pequenas coisas que são vistas como não tem nada de mal, fazer tatuagem é lícito, pendurar piercing é lícito, jogos de azar é lícito, bebida é lícito, música profana é lícito, rock satânico é lícito, e
por aí afora tem um monte de coisa que é lícita. Viver a vida cristã do jeito que eu quero é lícito. Nada disso vai te levar para a cadeia. Só que Paulo fala, abre o olho, não convém. Abre o olho porque não edifica. E de repente, né, as ilusões do mundo, como o irmão Erivan orou, elas estão nos atraindo de tal forma que a gente está mais no mundo do que dentro da igreja. Nós passamos a nos identificar, ou sermos identificados, mais como pessoas do mundo do que como cristãos. E quando chega nesse ponto, a situação é séria. Quando alguém bate o olho e não consegue identificar se fulano é crente ou não, se ele é um cristão ou não, aí a coisa está séria. O sinal do testemunho já foi para debaixo do tapete. Então essa palavra na noite de hoje, ela vem abrir os nossos olhos. Ela não deixa de ser uma palavra de amor, porque Deus está abrindo os nossos olhos para que a gente não venha cair. Então nós devemos ainda glorificar a Deus. A palavra está vindo para alertar a cada um de nós que precisamos colocar em ordem áreas da nossa vida, para que nós voltemos a ser aquela noiva que seguia o noivo, para que nós voltemos a sentir os desejos de estar nos átrios do Senhor, como no Salmo 84 que nós abrimos esse culto. Voltarmos a sentir desejo de congregarmos juntos, de adorar a Deus juntos, desejo de se colocar na presença de Deus. Então nós precisamos começar a separar. As coisas que entraram precisam sair urgentemente. Aquilo que está iludindo o teu coração e te agarrando para fora da presença de Deus precisa ser cortado. E quem pode fazer isso é só você. Eu posso fazer isso na minha vida, mas não posso fazer na de ninguém aqui. É um ato pessoal. Eu sei aonde eu estou errando, o que eu tenho que fazer. Cada um sabe. Então que essa palavra hoje venha alertar, para que cada membro da Igreja Manaim, cada visitante que está aqui hoje, possa levar uma vida de alto padrão, de alto nível, uma vida à altura do nosso chamado, que é sermos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se estiver caindo, é tempo de levantar. O Senhor diz assim, lá em Tiago, chegai-vos a mim. Ele está fazendo um convite, Ele está chamando de volta, a chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Note, amados, que essa palavra, ela nos confronta a nós darmos um passo na direção de Deus. Achegai-vos a mim. Deus está falando, venha, anda, sai do seu lugar, dá um passo, vem para a minha presença. E Ele promete, porque eu me chegarei a vós outros. Então esse é o chamado de Deus. Achegai-vos a mim, abre os olhos, muda de vida, muda o comportamento. Você quer ter novamente intimidade, vida com Deus? Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com a metade do teu coração, nem com 99% do teu coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração, aí então eu serei achado de vós e farei mudar a tua sorte. Porque se continuar caminhando por esse caminho, não existe sorte, é caminho de morte, é terreno escorregadio, é pisar numa pedra lisa na beira de um riacho. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore a Deus nesse momento. Se necessário, se essa palavra te levou a abrir os olhos e você conseguiu encontrar alguma área na sua vida que você sabe que está errado, então ore você e Deus aí, pedindo perdão, pedindo restauração, fazendo um propósito nessa noite de você acertar a tua vida, de você honrar o teu chamado, o teu ministério, de você voltar
ao caminho do Senhor, à intimidade do Pai, à congregação dos irmãos. Muitas pessoas que se afastam das igrejas, elas não conseguem enxergar que elas estão erradas. Elas começam a procurar todos os defeitos que tinha na igreja e culpar a igreja. A pessoa pouco a pouco vai se isolando e chega numa hora que ela está do lado de fora. Deus está dando um alerta: volta dentro, vem de novo à minha presença, porque o Senhor se agrada do coração quebrantado e arrependido que volta, tal qual o Pai se agradou do filho pródigo. O Senhor chama, o Senhor é paciente, o Senhor toca o coração. Muitas vezes Ele nos até fere com a vara para que a gente volte, para que a gente acorde, para que a gente saia do sono, da indiferença. Deus está chamando, porque Ele te ama. O Senhor está nos chamando, está batendo na porta de corações aqui hoje, porque Ele ama profundamente a minha vida e a tua vida. Nós não conseguimos medir o amor de Deus por nós. É tão grande que Ele enviou o seu Filho. É tão grande que o preço da nossa vida custou o sangue de Jesus Cristo. Então chegou a hora da gente passar a viver a altura desse preço que foi pago por nós. Chegou a hora da gente abrir os olhos, dar meia volta. Conversão é dar meia volta e voltar para o caminho de Deus.